the present coming of the Holy Spirit and the works that He was supposed to do, and we find it right among us. Exatamente diante de nós. E a presente vinda do Espírito Santo e as obras que Ele devia fazer, o encontramos isso exatamente em nosso meio. Vem. Oh, we should. Oh, my. Oh, nós deveríamos. Oh, que coisa! How can we hear something take place? I tell you, friend. When the Oh, como podemos ouvir alguma coisa acontece? Eu lhe digo, amigo. real, true, sincere, predestinated believer, when that light strikes upon that seed, something bursts forth to a new life. Quando o real, verdadeiro, sincero crente predestinado, quando essa luz bate sobre essa semente, alguma coisa brota para uma nova vida. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler a palavra em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Êxodo 3, verso 13. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. E este é meu memorial de geração em geração. Desde o tempo de Moisés, não era próprio Deus esclarecer seu nome. Moisés perguntou, mas Deus não falou seu nome. Mas era a forma que ele tinha que ser conhecido naquele dia. Moisés podia dizer, mas isto não é o seu nome. Moisés não disse nada. Moisés diz o que Deus disse. Um profeta fala o que Deus fala. Ainda que os outros não entendam. Porque a mensagem não é para ser entendida, é para crer. É para ser crida. Depois que você crê, talvez leva 10 anos, você entende. Primeiro tem que crer. Jesus nunca perguntou, você entendeu? E sim, você creu? É crer. Depois que crê, aí você pode entender. Agora, quando você não crê, nem entender você vai. Você lembra dos 70? Que eles não creram, também não entenderam. Lembra dos discípulos, os 12, eles não entenderam, mas eles creram, ainda que tinham Judas no meio deles. Isso não faz falta nas reuniões. Sempre ele está presente. Judas sempre está presente. Não é só Pedro, Judas também, sempre está presente.
Agora, pensando nisso, Moisés falou, eu vou libertar o povo, mas eles vão me perguntar. Eu vou em nome de Deus, mas... E se eles me perguntar qual é o seu nome? Diga para eles, eu sou, me enviou a vós. Não diz praticamente o nome, eu sou, me enviou a vós. Mas se Deus diz, eu sou, você vai lá e fala, eu sou, me mandou aqui. Certo? Não eu fui, nem eu serei. Eu sou, sempre presente. Ele é o eu sou de Moisés, ele é o eu sou dos dias de Cristo, ele é o eu sou dos apóstolos, ele é o eu sou das eras, ele é o eu sou de Brana e ele é o eu sou nosso hoje. O mesmo. O finalzinho, ele deixou claro, este é meu nome eternamente. Verso 15 do capítulo 3 de Êxodo. Este é o meu nome eternamente. Então, se você notar, Deus sempre trabalhou no eu sou, não eu fui, nem eu serei. Sempre Ele trabalhou, eu sou. Os mais cruciantes, que eles podiam pensar, ele chegou atrasado? Não, eu sou presente. Eu estou aqui. Curou, ressuscitou, fez o que tinha que fazer. Mesmo as pessoas não crendo, ele fez. Se você chegar num lugar que tem dúvida, você tem que procurar um cantinho onde você possa expressar a fé. Jesus fez isso na casa de Jairo. Sabia que havia muitos incrédulos ali. Ele não fez espetáculo para eles. Simplesmente levou a menina para o quarto, e o pai da menina, mas a mãe, e orou, e a menina pediu alimento. É assim. Todos estavam fazendo um culto fúnebre. Agora ele transformou a morte em vida. Porque ele é eu sou. Isto foi o que os judeus não reconheceram e Jesus teve que alertá-los. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, isso faz Deus todo o tempo. E não dava para eles crer. Ele falava, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando falou do Filho do Homem, ele diz, o Filho do Homem que está no céu. E ele estava ali, na terra. Ele está no céu, ele está na terra, porque ele é esse Deus que enche os céus e a terra. Amém? Mas sempre Deus está manifestando através de um nome. Mesmo que a pessoa não entenda, fala o que Deus disse. Eu sou. Para Moisés, eu vim aqui em nome de eu sou. Vim libertar vocês no nome de eu sou. Agora, irmãos, a Bíblia... Hoje nós temos a Bíblia aí, você crê? Está escrito Jeová. Amém, eu creio. Mas nem é certo. Certo? Não é certo. Já li sobre isso, mas eu disse, eu vou falar alguma coisa só posicionando talvez o título. Que eu queria falar essa mensagem há uns 2 anos atrás. Que eu queria pregar. Então eu acabei pregando ela em muitas. Eu queria pregar o nome de Deus hoje. Mas naquele tempo que eu ia pregar o nome de Deus hoje, eu não sabia, eu não tinha o parágrafo. Deus estava num gentil. Mas depois a mensagem chegou, acho que foi bom que eu não preguei. Lá atrás, quando eu não tinha mensagem. Eu gosto de pregar e mostrar onde está. Então, se eu digo para você, o nome de Deus hoje é um gentil, é um nome gentil. O nome de Deus é um nome gentil. Aí eu tenho onde provar. Eu tenho mensagem do profeta para provar. Isto é para quem crê. Vocês creem? Nós não estamos aqui porque nós entendemos. Nós estamos aqui porque nós cremos. Tem muita coisa da Bíblia que eu não entendo, mas eu creio.
Eu creio na Bíblia. Agora eu estou falando para você do nome Jeová. Eu não diria isso se William Branham não tivesse dito. Só estou dizendo, o nome Jeová não é correto. Por quê? Porque William Branham disse que não é. Então eu posso pisar onde ele pisa. Eu não estou pregando aquela mensagem com a preocupação, cuidado, senão a gente está pisando em gelo fino. Não, eu estou pisando em terra firme. Eu sei onde eu estou pisando. Não é gelo fino, não. Quem prega a mensagem do profeta, a Bíblia Sagrada, e revelação de trovões, de novo nome, não está pisando em gelo fino. Estou pisando em terra firme. Eu estou pisando numa rocha. 128 do primeiro ser. Vamos começar por aqui. Sabe você que o nome Jeová não é correto? Aí você pega uma pessoa que não entende nada na vida. Aí você fala para ela, diz, não pode. Você deve ser do diabo. Você está falando que o nome Jeová não é correto? Ele aprendeu a vida inteira, pegou a Bíblia, ele leu. Jeová é Senhor, mas traduziram para Jeová. Então, é o correto. O irmão Branham veio e disse, você sabia que o nome Jeová não é correto? Agora você tem que entender uma coisa. Ao mesmo tempo, o irmão Branham disse, você sabia que o nome Jeová não é correto? Mas Deus me disse naquele dia, Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Que coisa! Por que ele usa isso? É porque a Bíblia que você tem. Irmão Branham trabalhou dentro da Bíblia. Que o povo vai ser julgado pela Bíblia que tem. Se está escrito Jeová, mas não é Jeová, mas sabe que é um Deus só? Amém. Ninguém nunca soube, não adianta hoje vir estudantes de hebraico dizer que eles sabem, nunca souberam o que era isso. Então, o irmão Branham até soletra de uma forma diferente, diz qualquer um sabe que isso é verdade, que o nome Jeová não é correto. Você, doutor Weir, sabe isso. Os tradutores não puderam traduzi-lo e soletra JVHU, porque a forma do nome é YHWH. Mas o irmão Branham soletrou desta forma. Então nós estamos dizendo assim, mas você vai encontrar, quem estuda alguma coisinha sobre o nome, você vai ver que é YHWH. Então ninguém nunca soube. Aí o irmão Branham diz, isso não é Jeová. Nem sequer se aproxima. Porquanto não sabiam a tradução. Então puseram Jeová. Porém, esse não é seu nome. Vejam, cada vez que há uma vitória ou que algo significativo sucede, um nome é mudado. Veja como foi nos dias de Abraão. Primeiro se chamava Abrão, porém, não lhe podia nascer o filho até que seu nome fosse mudado para Abraão. Irmãos, o povo nem sabe da vinda do filho do homem se não reconhece o nome mudado. Teve que haver uma mudança de nome. Primeiro, escuta, o nome mudado para Abraão, e o mesmo com Sarai. Ela não tinha nada mais que um ventre morto até que o seu nome foi mudado para Sara. Agora ela pode produzir o filho, e é um filho do homem. Ela pode produzir. Mas isso era no tempo do profeta. Mas a igreja tinha que reconhecer isso. Para poder produzir esse filho, dizer, nós temos em nosso meio. Estou embalando em meu seio, em meu colo, o filho. Sara pôde fazer isso. Porque tudo foi mudado. Já passamos por isso. Antes de chegar o filho, teve que mudar o nome. Antes de chegar o filho, teve que Abraão ser circuncidado. Antes do filho chegar. Então isso tudo já é passado.
o Filho do Homem já veio. O que nós estamos esperando aqui agora é o arrebatamento. O que falta é o arrebatamento. Quando o irmão Branham fala da vinda, da sua vinda, muitas vezes ele coloca as duas coisas ao mesmo tempo. A vinda como Filho do Homem e como rapto. Mas ele pregou as mensagens destacando sobre a vinda e sobre o rapto. A segunda vinda de Jesus Cristo, ele pregou. E logo o rapto. E a vinda de Jesus Cristo primeiro teria que ser num corpo humano, para depois ele vir nos ares e tomar a sua igreja. Amém. Bom, cada vez que há uma vitória, o nome é mudado. Eu não teria tempo aqui para ler tudo isso daqui. 129, 130, você lê em casa, do primeiro selo. O 132, e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor. É interessante o profeta usar essa expressão. Jesus, o seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor. Porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Porém, quando conquistou o inferno e a morte, e os venceu e ascendeu, então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam, fazem tantos ruídos e não recebem nada. Será revelado nos trovões. É o novo nome, ele diz que seria revelado nos trovões. Nós conhecemos então o novo nome nos trovões. Você vai encontrar o irmão Branham dizendo que os 7 selos estão selados com 7 trovões. E os 7 trovões está em volta do nome Branham. O 7 de Deus está em volta deste nome, B-R-A-N-H-A-M. Vocês lembram aqui? Este é o meu nome eternamente. Bom, se é meu nome eternamente, Jesus veio e diz: eu sou a porta. Eu sou o caminho. Era o mesmo. Não tem diferença. Oh, mas mudou agora. Bom, lá era espírito. Aqui agora ele é carne. Mas é o mesmo Deus em ação. Amém? Tudo isso vocês conhecem. É simples. Eu estou apenas passando por isso para dar mais uma ajuda às pessoas que têm suas dificuldades com respeito ao novo nome. Novo nome hoje está parecendo você falar em fantasma. Falou em novo nome, as pessoas já olham uma para a outra assim e já vai saindo. Elas têm medo do nome. E se a gente fala que ele, hoje, Deus tem um nome gentil. Bom, aí que eles pensam, esse homem endoidou mesmo agora. Porque se é um nome gentil, aí eles procuram. O nome Jesus é um nome português. Certo? O nome Jesus é um nome latino. O nome Yeshua é um nome hebraico. Tem algumas dificuldades nisso? Não tem. Agora, ele tem um nome gentil. Deus, hoje, tem um nome gentil. E quando Deus te salvou, ele não te salvou porque o nome era judeu ou gentil, mas porque ele era Deus. Ele te salvou. E ao nome de Jesus, a própria palavra diz que tem que se dobrar todo joelho, nos céus e na terra. Toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo isso nós já fizemos. O tempo da redenção, que nós fomos selados com o Espírito Santo, Efésios 4:30, até o tempo da redenção. O tempo da redenção
veio exatamente quando o Cordeiro saiu do trono do Pai e passou para o seu próprio trono e veio nos reivindicar como propriedade dele. Ali mesmo você já começa a ver esse grande Deus eterno que fez a sua obra e que deu um nome de salvação e que nós temos aqui na Bíblia, creio que é tão simples, mas é bom passar por tudo isso. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você não está crendo na mensagem do profeta hoje para ser salvo. Sabe por que você está crendo na mensagem? Porque você já foi salvo. Irmãos, quem não crê na mensagem do Mombrana, nem salvo é. Aqueles que estão filiados a denominações trinitárias, dualistas e unicistas, nem salvo. Porque para ser salvo eles teriam que ter amor, graça, dar copo d'água fria para nós. Se possível, jogue quente. Para ser salvo pela graça. Eles não tinham que fazer nada como nós não fizemos. Mas para ser salvo pelas obras, teriam que fazer alguma coisa. E o profeta diz, é ser bons aos da noiva. Isto é que entrar por salvação por obras. Ser bons para os da noiva. Agora, eles não sabem quem é da noiva, eles pensam que eles são a noiva e não são. E se eles pudessem fazer alguma coisa boa para nós, que temos a revelação, somos a esposa de Cristo, nós casamos com a palavra revelada. O profeta diz que a mensagem revelada é o esposo. É 101, né? Festa das trombetas. Quanto? 113 dos Estados Unidos. Mas olha isso daqui. Se você toma esta palavra do jeito que Deus deu para o profeta, e que o nome é mudado porque houve uma vitória. Jesus teve novo nome. Você sabia disso? Eu não sabia. Fiquei sabendo quando Deus revelou isso para nós, há anos atrás. Mas que Jesus, quando subiu, ele já subiu com um novo nome. Porque ele tinha que descer. E ele subiu e não desceu no Pentecoste. Pentecoste não foi para descer com um novo nome. Para descer com um novo nome seria: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. E vi outro anjo forte descendo do céu com um livrinho aberto na mão. Apocalipse 10:1. Era para esse tempo, quando o profeta estivesse na terra, que receberia o livrinho, que primeiro foi tipificado por Deus, simbolizado por Deus, caindo nas mãos do irmão Brana como? Espada. Eu quero que você, se puder ajudar nessa, você ajuda, porque eu quero ver se pelo menos alguém está sabendo alguma coisa. Mas caiu em forma simbólica, na mão do profeta, como espada. E ele diz assim, me coube perfeitamente na mão. A gente sabe que essa espada, essa revelação, essa mensagem, não cabe na mão de teólogos. Se coubesse, Deus tinha dado. No tempo do irmão Brana, existia teólogo com ele, ajudando, cooperando com ele. Mas o teólogo tinha que aprender com Deus. Já entendeu isso? O teólogo tinha que aprender com Deus. Você tem que aprender com Deus. E quando Deus está na terra, Ele é um homem. Quando Deus está na terra, Ele é um homem. Quando Deus está comendo, Ele é um homem. É aí que você deve identificar Deus. Tem gente que não consegue ver Deus identificado, porque ele só crê num Deus poderoso. Mas o poderoso se humilha tanto
que cabe dentro de um corpinho de carne. Mais feio, magro. Você pensa que Jesus tinha a face rosada que nem nós, assim? Não, aquelas bochechas fundas, sofredor. A Bíblia diz que podia contar os ossos dele. Se nós estiver gordinho, como é que conta o osso? Não conta. Tem que estar magro. Jesus era magro, que podia contar os ossos dele. E ele podia dizer, vê se aquilo é Deus. A costela dele. Vê se é Deus. E era Deus. Não dava para crer naquele dia que aquele homem era Deus, desfigurado, não tinha beleza. A Bíblia diz que ele não tinha beleza. Isso é Deus vindo na terra. Deus, para vir na América, ele deveria ter escolhido o maior americano. Ele veio, Deus é médio. Aí ele veio na estatura média, 1,67 m por aí. Ele veio numa estatura média. Deus. Agora todo mundo que tem 1,67 m, eu tenho a altura do profeta. Você tem a altura do profeta na estatura e na palavra. Cadê a estatura na palavra? Cada um quer acompanhar. Eu estava ouvindo o amado irmão Ed Biscoe, pastor Ed Biscoe, e ele dizendo que as pessoas gostam de carregar a Bíblia, como Billy Graham, como William Branham. William Branham carregava assim. Aí tem gente que quer carregar a Bíblia assim. Mas quando William Branham chegava no púlpito com aquela Bíblia assim, e tirava assim, não era fácil você ser um William Branham no púlpito com a Bíblia aberta, depois que ele carregou no peito. Mas vamos tirar fotografia que nem irmão Branham, Bíblia no peito, assim. Ver como que foi Billy Graham, como que ele fazia, como que ele faz, e quer tirar uma foto. Mas a hora que vai pregar, não prega igual Billy Graham. É isso mesmo. Hoje é igual a mensagem do irmão Branham. Eu cacei com o irmão Branham, eu andei com o irmão Branham, eu pesquei com o irmão Branham. Achamos que isso daí é maravilhoso. Mas a revelação e saber o que foi aquele homem, daria para aceitar que ele foi Deus feito carne no nosso século? Não, nós não estamos brincando, não. Eu não venho aqui pregar uma mensagem para enganar os outros. Eu preguei o que preguei sem saber até que eu soube. A hora que eu soube o que pregar, então eu comecei a pregar tudo de novo. Estou pregando de novo. Faz muitos anos que eu estou pregando de novo. Eu tinha que fazer isso. É o meu trabalho. É pregar outra vez aquilo que eu não consegui pregar lá atrás, que eu não entendi. Agora eu estou pregando porque eu tenho encontrado um lugar firme para eu pisar e dizer para o irmão, aqui você pode pisar. Pisa. Não é como o pai bêbado. Mesmo assim, como o pai bêbado que saiu fazendo zigue-zague e o filhinho dele veio atrás e pisando. Ele deu uma parada. Você está copiando de mim? Diz, não, eu estou pisando onde o senhor pisa. Ah, bem. É porque o senhor não pisa certo, o senhor pisa em zigue-zague. Esse é o filho do bêbado. Agora e o filho de Deus? Pisa onde Deus pisa. Não estamos aqui pregando uma coisa sem substância, sem fundamento. A doutrina da besta, ela veio do abismo. É sem fundamento. Mas a mensagem de William Branham, ela veio de Deus, veio do céu. Ela tem fundamento. Olha, tem fundamento, até a espada que caiu na mão dele tem fundamento. É a Bíblia. Ele diz, mais tarde nos foi revelado que a espada na mão era a palavra de Deus. Mas quando caiu na mão dele, ele não sabia que era a palavra de Deus. Ele tinha muito medo de espada. Ele gostava de atirar, mas tinha medo de espada. E quando aquilo caiu na mão dele, ficou amedrontado. Mas a voz diz, é a espada do rei.
Não de um rei, mas do rei. Ele diz, só há um rei que eu conheço, esse é Deus. Ele só tem uma espada, é a sua palavra. Agora sim, agora você tem luz. Essa mensagem que pregamos, 7 trovões, é Bíblia. 7 selos é Bíblia. Mas é Bíblia aberta, revelada. Sem guardar nenhum segredo. Sem guardar mistérios. Deus reservou a revelação dos mistérios para o último dia, no tempo do casamento. No tempo do namoro, do noivado, em 7 anos da igreja, ele não disse para ninguém, nem o dia, nem a hora. Mas quando foi o tempo do casamento, a coisa é diferente. Ele fez aquilo ali, ele veio e tomou a sua igreja naquele dia. E tem muitos daquela igreja que já morreram. Tomou aquela igreja que casou com a mensagem de Deus naquele dia. Você hoje está casando com a mensagem que Deus revelou em 63 a 65. Mas teve gente que viveu ali perto. Gente como o irmão Neville, que irmão Brana diz que Deus o fez e perdeu a forma. Sabia crer da forma correta. Muito bem, vamos prosseguir mais um pouquinho aqui para vermos esta parte do nome. É muito simples. Se dissesse para um judeu, Moisés era Deus em carne. O judeu podia dizer, não, mas ele era um profeta de Deus. Talvez até não podia crer que Moisés era Deus em carne. William Branham foi quem falou que Moisés era Deus em carne. 281, o desvelar de Deus. Guarda bem isso aqui, porque essas mensagens é para fundamento. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Agora, se você conseguir tocar no homem fora, a hora que ele não é Deus em carne, se conseguisse tocar nele, quando ele não era Deus em carne, porque quando a palavra está nele, mas meu irmão, a palavra estava em Moisés, era a palavra da libertação. Moisés era o libertador de Israel, a palavra libertação estava nele. Ninguém podia tomar aquele lugar, ninguém podia libertar Israel. Deus é quem libertava Israel com um braço forte. Diz Deus com um braço forte libertou Israel. Qual era o braço de Deus? Forte. Era Moisés. Era um homem gago, falando com dificuldade, que ele disse que ele era pesado de língua. Manda meu irmão. Manda meu irmão. Aí Deus disse, você vai, o seu irmão vai ser o seu profeta, e você vai ser Deus. É interessante que Deus não tem esse problema, eu não posso fazer você Deus, porque eu já sou. Deus não, você vai ser Deus. Isso quer dizer, eu já pus a palavra na sua boca, e você vai falar o que eu pus. Você não pode falar outra coisa, só a palavra que eu coloquei na sua boca. Você tem que saber que as palavras que Deus colocou na boca de William Branham, aquilo não era homem colocando, não era seminário colocando, não era aprendizado do homem colocando, era Deus colocando aquelas palavras na boca do irmão Branham para ele poder pregar o que nós temos, da abertura dos selos em diante, que as mensagens anteriores são boas demais, mas de revelação, da abertura dos selos em diante, onde o ministério do 7º anjo entra em cena, onde Deus usa o William Branham como profeta vidente, vindicado. Foi exatamente 63 em diante. Ali você tem que tomar essas mensagens e ver, isso não é um homem, isso é Deus. Amém? Agora o irmão Branham diz que a noiva, ela tem o assim diz o Senhor. E ela não é uma mulher para profetizar com um dom carismático na igreja, não. Ela é o quíntuplo de Efésios 4:11, diz o irmão Branham. Pergunta e resposta sobre os selos, 159. Ele mostra isso. Ela pode fazer isso através de pastores, de evangelistas, de apóstolos e de mestres. Porque recebe a palavra direta do profeta. E o profeta, quando ele fala, ele é Deus em carne. Amém?
Então escuta aqui, deixa eu repetir. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Quando ela estava em Jesus, ele era Deus em carne. Vem? A única coisa que ele fez foi mudar a sua máscara, não a sua palavra. Deus mudou sua máscara. Por quê? Aqui ele veio com a máscara de Moisés. Aqui ele veio com a máscara de Jesus. Aqui ele vem com a máscara do Espírito Santo. Aqui ele vem com a máscara de Branham. Aqui ele vem com a nossa máscara. Você, nesse dia, ele está usando assim. Ele só muda a máscara, a palavra é a mesma. Ele só muda o homem, a palavra é a mesma. E você não aceita ele porque ele mudou de máscara. E Deus gosta de fazer isso. Ele é sozinho e faz o papel de quem ele quer. Ele faz todos os papéis. Ele vem e fez o papel do Criador, o Pai. Logo ele veio e fez o papel de Salvador, o Filho. O Filho era Deus conosco, o Filho era Pai da eternidade. Ele simplesmente mudou de máscara. Eu tenho uma máscara de pai e eu não posso morrer. Agora eu vou colocar uma máscara de filho, que eu vou morrer. Porque sangue de ninguém pode salvar os outros, só o meu. Aí Deus gerou um corpo para Ele mesmo se expressar, para ser visto, para ser palpável e para você ouvir aquela voz, talvez tinida, era a voz de Deus. Não era a voz de um grande artista, de um grande locutor, uma voz própria. Vocês notaram a voz do irmão Branham? Como que é a voz do irmão Branham? É diferente. É uma voz simples. Não é aquela voz convidativa. É uma voz simples. De um homem do campo, de um homem natural. E era Deus. Deus em carne, porque a palavra estava nele. A palavra que estava em Moisés era a palavra da libertação. A palavra que estava em Cristo era a palavra da salvação. A palavra que estava em Branham era a palavra da revelação. E um não pode tomar o lugar do outro. É Deus usando sua máscara naquele dia. Deus desce e come com os homens. Amém. Agora, se nós pensássemos hoje, Deus para descer aqui hoje, comer conosco, meu Deus, vamos dizer assim, seria muito maravilhoso se Deus comesse conosco hoje. Mas quando nós estamos aí num churrasco, tudo conversando a mensagem, em Deus, é Deus. Deus comendo churrasco. Já notou isso? Deus comendo abobrinha também, ovo estalado, o zoiudo. É Deus. É Deus no cabo do Guatambu, carpindo. É Deus com o machado na mão, cortando. É Deus com a tesoura na mão. Ah, mas vocês são loucos. É a manifestação dele. Deus está. Se você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você só pode ser Deus. Porque Deus é eterno. E se você é um filho dele, ele então te deu esta possibilidade de ser tudo o que ele é. O filho é para expressar o que o pai é. E aí vem o Branham e prega Cristo, mistério de Deus revelado. Diz a igreja é para expressar tudo o que Cristo é. Cristo expressou tudo o que o pai era. O filho expressa o pai. E a esposa expressa o esposo. Glória a Deus. Ele simplesmente muda a máscara, não a sua palavra, não a sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Moço, já chegou um papel aqui, eu nem vi. Eu nem comecei. Ele simplesmente, escuta aqui, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele simplesmente muda a sua forma.
Ele mudou de Noé para Moisés, mudou de Moisés para Davi, mudou de Davi para José, e assim por diante, até que ele se tornou corporalmente toda a plenitude da divindade. Vem? Ele continua o mesmo Deus. Amém? Amém. Eu espero que isso penetre. Vem? É o mesmo Deus, mas ele simplesmente toma outro véu. Ele coloca outro véu, outra carne, outro rosto. E te apresenta. E você tem que olhar e dizer, esse é Deus. Abraão olhou e viu que era Deus. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Abraão enxergou isso da forma certa. 81, Abraão restaurado. Agora nós descobrimos que Abraão permaneceu ali fora. Ele era eleito, uma igreja escolhida. E recordem, o homem que estava em carne humana, o homem comeu a carne do novilho, bebeu leite da vaca, comeu pão com manteiga, bebeu leite da vaca. E Abraão o chamou de Deus. É o William Branham falando aqui. Veja, os tradutores criticam isso. Os tradutores criticam isso. Descubra se isso não é correto. Elohim, Deus. Agora, eu quero que você observe. Isto estava representando algo que positivamente queremos que você veja. Positivamente. Eu quero que você veja, porque aquilo que aconteceu com Abraão estava representando algo. Deus estava numa carne. E Abraão chamou aquele homem que ele viu de pés empoeirados. Olhou nele e disse, é Deus, Elohim. Esse é Deus. Chegou visita aqui agora. Deus veio na minha casa. Deus. Mas era Deus em 16 elementos, Deus comendo bolo, Deus comendo manteiga, Deus comendo carne. Mas era um homem. Abraão olhou nele e viu, é um homem. Mas Abraão chamou aquele homem, diz o profeta, chamou de Deus. Agora, Abraão representa nós também. São as coisas que nós temos que ver, que o irmão Branham ensina, que Abraão e Sara representam Cristo e a igreja. Mas nesta representação aqui, lá na casa de Abraão, o Elohim falou com Abraão, aquele Elohim que falou com Abraão, era Branham falando com o povo nos Estados Unidos. Era Deus, Elohim. O homem comendo carne, bebendo leite. O homem matando esquilos. Era Deus. E Deus foi tão zeloso que não correu além do permitido na lei. Deus, quando estava aqui na terra, ele se sujeitou à lei dos homens. Só pode correr 80 milhas, ele corria só aquilo. Ele chegou a dizer, viemos a toda pressa hoje, o quanto a lei permite. Era isso. Era Deus em carne. Veio a toda pressa. Aí você pensa, ele veio a 200. Veio a toda pressa. Aí ele termina assim, o quanto a lei permite. Deus sujeito a leis. Ele ia matar. Ia caçar. E ele só podia matar o que a lei permitia. Isso provou tanto que era Deus em carne. Porque um homem, um caçador natural, não aguenta. Eu não sei, eu acho que não tem ninguém caçador aqui. Todo mundo já gosta de pegar morto. Já. Não tem ninguém que caça aqui. E se tiver algum aí que diz que caça, você cuidado de ficar na frente dele. Não vai para ele, com ele no mato, pensando que ele caça, que ele é um bom atirador. Cuidado. Cuidado, viu? Porque tem muitos que querem ser igual ao Branham. Mas não é. Mas ali você vai encontrar Deus matando os esquilos que podia matar. Não pode matar mais? Ele não matava.
Depois que ele matou a quantia, que o país dizia, só podia matar aquela quantia, ó, choveu de animal perto dele. Ele não matou mais nenhum. Qualquer caçador não aguentava, não. Esse daqui vai também. Vai mais um. Mas Brana não matou. Ali estava Deus obedecendo a lei dos homens. Irmão, não é fácil. Você vê Deus quando está num corpo humano, limitado, sujeito, e permanece ali, e você tem que ver Deus. Você já viu Deus criando os céus e a terra? Você já viu Deus salvando, morrendo no Calvário? Foi maravilhoso. Eu vi Deus, fotografia, seja o que for, na minha mente, eu vi Deus morrer lá. Mas agora ver Deus matando esquilo, ver Deus caçando, pescando, ver Deus casando, naturalmente, o que Ele nunca fez. Agora, casando naturalmente, eu digo porque agora é uma das manifestações grandes de Deus. Porque no tempo de Moisés, Moisés também era casado. E ele era Deus. Aí veio Jesus que não casou, porque deixou para o último dia. Porque não podia casar naquele tempo. Não tinha a noiva judia. Eles rejeitaram a Cristo, então ele teve que vir para o gentil, e para casar com o gentil, Cristo tinha que vir no último dia com o nome gentil, para casar com o gentil, porque lá atrás, como ele não pôde casar com o judeu, ele não casou, lá ele não casou, porque ele casaria aqui no último dia, porque a noiva é gentia, e se a noiva é gentia, o noivo, o nome dele é gentil. E as pessoas, meu Deus do céu, o que é isso? É o nome de Deus do dia. O nome que casou eu com a palavra. O nome que te casou com a palavra é um nome gentil. Deus estava num homem, operou através dele, não importou que o pai dele era um bêbado, usou da mesma forma. E você vai gerar um menino, eu vou tomar conta dele. Só de ser da sua família, já tem que nascer um que bebe. Ele não vai beber, ele não vai fumar, ele não vai adulterar, porque eu tenho um trabalho no final. E o trabalho foi no final mesmo. Tudo aquilo foi um ensaio. Do grande drama de Deus foi um ensaio, as visões, as revelações, tudo que aconteceu na vida do profeta. Aquilo era um ensaio para quando cumpriu na realidade. Eu vou usar futuramente, eu vou usá-lo. Era uma criança, mas eu vou usar no futuro. E ele foi usar exatamente na manifestação, um corpo no qual Deus tinha que manifestar, que não fumasse, que não bebesse, que não adulterasse. E agora você quer ser corpo de Deus, fumando, bebendo, adulterando, tanto homens como mulheres? Quer ser corpo de Deus? Não somos corpo de Deus. O corpo de Deus hoje também não fuma, não bebe, não adultera, mantém a sua vida diante de Deus, para que Deus possa expressar nesse dia o ministério que Ele tem, que profetizar outra vez. Se para profetizar a primeira vez, ele exigiu de William Branham, nunca bebas, nem fumes, nem desonre o teu corpo. Para profetizar, agora através do corpo místico nesta terra, ele exigiria a mesma coisa. Amém. Bom, tem muita coisa aqui. Deus chamou Abraão pelo seu novo nome. 82, Abraão restaurado. O chamou pelo nome, o novo nome que Deus havia acabado de lhe dar. Abraão, H-A-M. O chamou pelo seu novo nome. Irmãos, a gente pensa que um novo nome seria uma coisa muito diferente, espantosa. Não, o novo nome é porque ele já tem um nome.
E agora tem que ter um novo. E ele tem um nome no qual revela ao povo judeu, Iá. Que aleluia, Iá é Deus, louvor a Deus. Nunca diz aleluias, porque é o plural e se diz deuses. Mas se diz aleluia, porque é louvor a Deus, a Iá. E é isso que o nome de cada profeta representou. Iá, é o nome de Deus. Irmão Branham veio e pregou as mensagens de adoção e mostrou para nós. Ele foi conhecido como El, Elá, Eloá, Elohim. Ele mostrou para nós essas coisas. Está tudo claro, como Deus foi conhecido. Mas agora, entre os gentios, ele foi conhecido lá atrás como H-M, no tempo de Abraão, e agora no tempo de Bran. H-A-M, é Deus com um nome gentil. Amém? Você diz assim, ô pastor, só se você ler William Branham, eu vou ler, deixei para o fim. Você já conhece isso daí. Mas como muitos não têm nem a mensagem, eles não sabem disso. Vou deixando então só esse pouquinho para vocês, porque eu creio que isto é o suficiente. Irmão Branham mostra aqui, vou repetir, Jeová Jireh, terceira parte, 98 a 100. Isso daqui, até você deveria usar mais. Mas só para você ver aqui, que Jesus nasceu em abril, era o Cordeiro. William Branham nasceu em abril, mas ele não fala para nós assim, ó, Deus tem um nome gentil e é o meu. Não, ele deixa quieto. É você que tem que ter a revelação, é você que tem que olhar ali e ver. Certo? Está no parágrafo 100. Escuta, não, mas ali está mostrando claramente, a noiva da semente real não será chamada de ela, igreja, sacrifício denominacional de cabra, não, mas chamado por ele. Ela não é chamada por ela, nós somos chamados por Branham, nós somos chamados por ele. Guarda isso aqui. Não chamado, ele disse, não chamado pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Ele tomaria um povo de entre os gentios, não pelo nome dela, mas por seu nome. Levaria o seu nome. Mas se o irmão Branham tivesse parado aqui, para muita gente seria melhor. Mas ele foi falar coisa aqui que foi bom demais. Se ele tivesse parado, era bom para os outros. Mas como ele não parou, é bom para nós. Ele não parou. Se ele tivesse parado, ele tomaria um povo dentre os gentios, não pelo nome dela, mas pelo seu nome. Levaria o seu nome. Jesus Cristo. Aí levaria o seu nome. Jesus Cristo. Ele tomaria um povo para o seu nome. Oh, que coisa! Aí ele pergunta assim, por que temes isto então? Um gentil levaria seu nome. E ele diz qual gentil que é? O carneiro. Ele era de carneiro. Não o nome dela, a igreja, não ela, mas ele. Aleluia. Aqui está. Um gentil levaria seu nome. Quer dizer, um gentil levaria o nome de Deus. Qual gentil que levou o nome de Deus? Tem dúvida você? Um gentil levaria seu nome. Aí as pessoas ficam com dificuldade com um novo nome. E Branham está dizendo aqui, para mim, Branham está dizendo aqui, um gentil chama Branham, com o nome de Deus. A revelação é esta, um gentil levaria seu nome, o carneiro. Aí você fica satisfeito, porque aí eu nasci em abril, eu sou igual ao irmão Branham. Eu sou carneiro. Vai ver a natureza dele, é bode escrito. Mas nasceu, eu sou carneiro, É como eu, agora eu estou satisfeito, porque eu sou de virgem. Certo? E o zodíaco começa com a virgem e termina com o leão. Então está aqui, eu sou de virgem. Algo está acontecendo. Mas na questão disso daí, eu sou de virgem, eu sou isso e aquilo, eu sou carneiro. Carneiro era o profeta.
o que tinha um nome. Agora todos nós levamos o nome do Carneiro. O nome do Carneiro, quando manifestou para os judeus, chamava Jesus. O nome do Carneiro, quando manifestou para nós, os gentios, chamou Brana. Um gentil levaria o seu nome, o Carneiro, não o nome dela, a igreja, não ela, mas ele. Aleluia. E aí ele vai falar de São Lucas 17. Aí ele vai mostrar. Será que não daria para as pessoas poderem notar tudo isso? Bom, já estou quase passando do tempo, mas se eu não ler esse daqui, também não, quase que não termina, né? 157. Um gentil levaria o seu nome. Eu queria que vocês notassem em Lucas capítulo 4, verso 18. Jesus tomou aquela escritura e diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E ele era Deus. O Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. E ele só cumpria a escritura que lhe cabia e só lia a escritura que lhe cabia naquele dia. Mais nada. Foi isso que ele fez. Quando chegou no momento dele ler o dia da vingança do nosso Deus, ele não leu, porque não era o dia dele. Jesus não leu esta parte de Isaías 61, verso 1 e 2, porque isso era para os dias de Brana. Eram os dias do novo nome. Aqueles dias de Jesus eram dias de graça, por isso veio com 5 letras. Graça é 5, Jesus é 5, faith é 5, que é fé em inglês, é 5 letras também. Agora, quando veio para esse tempo nosso, Deus chamou o irmão Brana e diz: quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem seu nome? BRANHAM, 7. Já não é 5 mais, agora é 7. E ele veio e pregou: Deus é adorado em 7. Só que ele não falou Deus é adorado em Brana. Ele diz: Deus é adorado em 7. Mas você sabe, quando você crê na mensagem do 7 hoje, você está crendo na mensagem de Brana. Você está adorando Deus na revelação dos selos, adorando a Deus no 7, adorando a Deus nos 7 trovões revelados, adorando a Deus nas 7 eras reveladas. Você está adorando a Deus no 7. Você está adorando a Deus BRANHAM. É a mensagem de Deus para a hora que nós vivemos. Mas é fácil reconhecer o que Deus foi lá atrás. Moisés foi Deus em carne, Noé foi Deus em carne, Jesus foi Deus em carne. Duro é dizer agora, Brana foi Deus em carne. É fácil dizer para os outros lá, mas como é difícil dizer, eu creio que a inspiração veio no irmão Brana, 157, Abraão restaurado. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui esta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele já tinha dito aqui nos selos que o nome Jeová não é correto, e ele está usando aqui outra vez, porque é o que você entende. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Quem morre é só o morfe. É o corpo que morre, é o morfe que morre. Mas Deus nunca morre, porque Deus é Espírito. E Ele toma o corpo, tomou o corpo de Moisés e diz que Moisés morreu. E Satanás ficou perturbado com isso. Ele perturba e ficou perturbado agora. Cadê o corpo de Moisés? Disputando com o arcanjo Miguel. Cadê o corpo de Moisés? Eu vi o corpo de todo mundo, mas o dele não vi. E ele foi no Monte Nebo e morreu lá em cima. Cadê o corpo dele? O anjo só diz: o Senhor te repreenda. Você não tem que saber nada. Você não tem que ter revelação de nada. Ter conhecimento de nada disso. Isso não te pertence. O Senhor te repreenda. Você quer saber de novo o nome e não tem revelação para saber que o último eleito já entrou, para saber que os 7 selos já foram revelados, 7 trovões já foram revelados. O Senhor te repreenda. Ele é Jeová em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Ele é simplesmente real. Ele não é sombra mais. Ele é real. Real. É tão bom. É real. Até para nós é real. E até a noiva veio aqui escolhida no tempo também do real. Até a moeda nossa é real. É tudo real. A palavra é real. Os selos são reais. Os trovões, real. Não é dinheiro, não. É real.
Aquilo ali não tem como você negar. É a parte correta, não é sombra, é real. Só que ele diz assim, a coisa é, o povo não o reconhece. Ele dizendo, ele é Deus em minha carne hoje. E depois ele vem e fala aqui, a coisa é, o povo não o reconhece, porque ele, Jeová, estava em carne e o povo não reconhecia, não via. Ele diz aqui no 158, ele está aqui, eu digo isso no nome do Senhor. Acha que ele está? Aí ele pergunta, acha que ele está? Ele já estava afirmando, ele está aqui. O anjo do Senhor, acham que ele está? Agora, ele pode usar a minha carne do mesmo modo que ele poderia criar uma, porque de qualquer forma, foi ele quem me fez. Ele poderia usar a sua carne, ele te criou e te fez. Você não acha isso? Agora, se você simplesmente abrir seu coração e tirar a si mesmo do caminho, ele entrará, pode te usar. Ele é o mesmo Deus, ele dá os mesmos sinais. Amém? Crê você nisso? Olhe para ele, deixa-me virar minhas costas. Ore por algo errado que você tem. Isto é um desafio. E aí, ele vai mostrar isso. Deixa eu virar minhas costas, deixa eu provar para você que Elohim estava na casa de Abraão e Sara estava atrás das costas dele. E ele perguntou para Abraão, sem olhar na boca de Sara, por que Sara está rindo? Você quer saber se é o mesmo Deus? Deus Jeová em carne, na minha carne, nesta noite, eu vou virar minhas costas. Sim, Senhor, aqui está um homem diante de mim, aqui está ele de pé. Deixe-me ver agora onde ele está, assentado bem ali atrás. A gravata aberta aqui na frente, com um terno leve, cabelo ralo em cima, sofrendo com um problema no coração. O homem com um terno de aspecto cinza, assentado aqui, olhando bem para mim. Você estava orando, Senhor, deixe ele me tocar. Isso é correto? Levanta sua mão, se isso é correto. Aquele mesmo anjo veio me dizer que ele estava dizendo em seu coração. O anjo falando no coração do homem e lá falar para o Brando, fala isso, ele está falando isso lá no coração dele. Aquele mesmo anjo veio me dizer o que ele estava dizendo em seu coração. Então, por que não é o mesmo Deus? Olha o anjo aqui outra vez falando para mim, o mesmo que fez lá na sala com Sara. Ele nem viu e disse... Por que você riu, Sara? E aqui, aquele mesmo anjo veio me dizer o que ele estava dizendo em seu coração. O homem estava dizendo no seu coração. Deus fala com que esse homem fale comigo. E Deus estava falando ali. Aleluia. Eu creio nisto, amém? Aleluia. Então por que não é o mesmo Deus? O seu problema cardíaco acabou. Irmão, vá para casa e fique bem. Amém. Você não tem um cartão de oração? Tem? Você não tem um cartão de oração? Não precisa de um. Você não tem? Não precisa. É simplesmente você crer. Ele está aqui. Ele é Jeová Deus em nossa carne hoje. Se o povo da mensagem soubesse que ele, Deus, é Jeová, o anjo do Senhor é Jeová na nossa carne hoje, eles não quebrariam o CD, eles não jogariam o CD fora, eles ouviriam. Eu vou examinar primeiro antes de falar uma coisa errada, porque a Bíblia fala que é para examinar primeiro, examinar e tudo, retende o que é bom. Você examina primeiro, não vai falando asneira, não. Examina primeiro, e eles não examinam e vai falando. O pastor não tem revelação, é um cego guiando a igreja cega, dizendo, olha, esse CD é do diabo. A igreja vai atrás, uma turma de cego, dizendo, olha, esse CD é do diabo, toma cuidado. Porque o pastor é o cego, é o guia cego, fariseu cego, fariseus da mensagem, guia cego da mensagem. Por que não para examinar que o que estamos pregando é a pura verdade de Deus? Vocês veriam Deus, Jeová, revelado em carne, outra vez nesse tempo, no tempo da noiva. Deus revelado em carne está em você. Grande Criador, te damos graças por estas bênçãos, pela luz da palavra e por hoje reconhecer que o Senhor tem um nome gentil que chama-se Brana. Obrigado, Pai. E este nome é um nome que seria usado nesse dia final. O seu profeta diz que até em maior proporção
esse nome seria usado. E o Senhor usou tanto esse nome que o Senhor falou para ele mesmo: se você for sincero e fizer com que as pessoas creiam em ti, ó Deus. Se o Senhor não estivesse naquele homem, o Senhor não podia falar para ele, fazer o povo crer nele, porque o Senhor diz também que o Senhor não reparte a sua glória com homem algum. Mas o Senhor estava naquele homem, aquele era o seu corpo, era a sua manifestação, era o seu morfe naquele dia. Então o Senhor diz para ele, dizer para o povo: faça o povo crer em ti, em você. Deus, estamos aqui gratos, porque o Senhor é adorado em 7, e nós cremos nos seus 7 selos revelados, 7 eras reveladas, 7 trovões revelados, o nome William Marion Branham, o novo nome revelado, H-A-M, que é nome de Deus, faz parte do nome de Deus. Entre os gentios é o que faz parte do nome de Deus, H-M. Entre os judeus foi Iá, foi El. Mas entre os gentios, a parte do nome de Deus é H-M. Estamos agradecidos por isso, Pai. Ajuda esse povo a entender que eles tenham mais luz da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.